Obrigado, Deus, mais uma vez, por essa manhã. Obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui presente. Clamamos a Ti, ó Pai, que nossas almas possam bem dizer o Seu nome, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo, Deus, que nós experimentamos na nossa comunhão contigo, Jesus. Que Teu Santo Espírito nunca cessa, Pai, de nos confrontar, de falar, ó Pai, aos nossos corações, de nos incomodar, ó Pai, quanto aos nossos muitos pecados. Que nossos olhares possam sempre estar fitos, ó Deus, na Tua cruz, olhares, ó Deus, em Ti, cientes, ó Pai, de que a caminhada com o Senhor, ó Deus, ela é infinitamente melhor do que qualquer outra caminhada que possamos ter nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por essa manhã. Conduza, Deus, nossa mensagem, que não seja eu falando, ó Pai, mas o Senhor falando através e apesar de mim, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Oração que fazemos a Ti, ó Deus, em Teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Romanos 6, enquanto o pessoal vai descendo, abram suas Bíblias, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso do 8 até o verso 14. Romanos 6, do 8 ao 14. O texto nos diz o seguinte: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nossas crianças, presta atenção aqui, ó, no que eu vou dizer para vocês. Duas coisas. Primeiro é um aviso, tá bom? Muito bom. A Gisele vai entregar para vocês uma prancheta, e ela vai entregar ali uma folha, e também ela vai entregar uma bolsinha com lápis, tá? Essa bolsinha com lápis é para a gente poder utilizar aqui na igreja, tá bom? Então você pode colorir, fazer suas anotações, mas essa bolsinha é para a gente utilizar aqui, tá bom? A gente não vai usar mais aqueles potezinhos com lápis, não. Então cada um vai ter sua bolsinha, seu lápis, para poder estar preenchendo, tá joia? Agora um outro aviso que eu vou dar para vocês. Aviso não, na verdade eu vou falar para vocês sobre a nossa mensagem. Sabe o que a gente vai falar hoje? Uma coisa muito importante sobre Jesus. Muito importante. A Bíblia nos conta que Jesus não só morreu por nós, como ele também ressuscitou. Acho que vocês sabem disso, não sabem? Na aulinha com a tia Gisele, com a tia Ana, com as professoras, eu já falaram isso para vocês. E uma coisa incrível, presta atenção aqui, ó. Quando acreditamos em Jesus de verdade, o que acontece? Vocês sabem? Quando acreditamos em Jesus de verdade, nós morremos com Ele para quê? Para o pecado. E nós vivemos com Jesus para quê? Para uma nova vida. Sabe quando vocês escolhem fazer algo de errado? Fazer uma coisa assim que você sabe que vai ser errado para poder fazer? Mas aí vocês vão escolher o certo? Então, isso é quase igual viver ali com Jesus. Significa que nós não fazemos tudo o que o pecado quer. Se a gente fosse fazer tudo o que o pecado quisesse, nosso coração seria o quê? Muito sujo, não é? Preto demais, não é? Muito sujo.
ela vai entregar ele, não, para casa não, para a gente poder usar aqui, ó. Então, só que nós não fazemos tudo o que o pecado quer. Porque agora, quando a gente não faz, o que acontece? É porque Jesus é o quê? Ele é nosso rei. Ele é nosso Senhor. E ó, presta atenção aqui, ó, na última coisa que eu vou falar para vocês. Crianças, olha aqui, ó. Hoje nós vamos ver o que a graça de Deus, ela muda, e ela muda a forma como nós olhamos o pecado. E mesmo pequenos como vocês são, vocês podem viver com Jesus. Eu sei que vocês sabem disso, né? Jesus pode vir, pode limpar, pode lavar o coração de vocês. E deixar vocês com o quê? Com corações limpos, obedientes e cheios de amor. Isso é o que o texto que a gente leu aqui hoje vai falar, tá? Então, enquanto a gente prega, olha para o texto, faça aí uma bela anotação, um belo desenho sobre como Jesus pode limpar o coração de vocês e trazer corações limpos ali, tá joia? Para os adultos, vamos lá. Queridos, alguns textos da Bíblia, das Escrituras, elas são difíceis de entender, elas não são difíceis de entender. Na verdade, elas são difíceis de crer com o coração inteiro, entregue com todo o coração. E Romanos 6 é um destes textos. Não porque as palavras de Romanos elas sejam complicadas, mas porque o que elas declaram parecem distantes da nossa experiência prática. Paulo afirma que nós fomos unidos a Cristo, que morremos com Ele, e agora ele diz, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ele vai dizer que a morte já não tem domínio, que o pecado não reina mais, que vivemos agora debaixo da graça e não mais da lei, que nós somos o quê? Livres. Mas como é possível crer nessas coisas quando ainda nós tropeçamos tanto? Como dizer, queridos, que o pecado não reina se ainda ouvimos a sua voz com tanta força em nossos corações e em nossas mentes? Esse texto que nós acabamos de ler nos chama a fazer algo que é profundamente cristão. Viver pela fé naquilo que Deus já declarou verdadeiro, mesmo quando o velho homem ainda tenta resistir. Romanos 6, do verso 8 até o 14, ele é a ponte entre a cruz e a obediência cristã, entre a ressurreição de Cristo e o modo como nós usamos o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vontade. Queridos, é um chamado à vida que já começou, a vida em Cristo, sobre o seu senhorio, sustentada pela graça e em guerra contra o pecado, mas com uma vitória assegurada. Porque o Cristo com quem nós morremos é o Cristo que ressuscitou como Cúrios, como o Senhor. Senhor sobre a morte, Senhor sobre o pecado, Senhor sobre o nosso corpo, Senhor sobre a nossa agenda, Senhor sobre a nossa história. A nova vida não é apenas uma vida melhor, ela é uma vida governada. É uma vida que é governada sob a autoridade daquele que venceu a morte e reina agora sobre aqueles que foram unidos a Ele. Hoje nós queremos ver com esse texto como essa nova vida começa com a certeza de que pertencemos a outro Senhor. Cresce à medida que nós renovamos a mente à luz do Evangelho e se manifesta na entrega concreta do nosso corpo e floresce quando a graça e não o pecado governam o nosso coração. Verso 8 até o 10. Volta lá. Verso 8 até o 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A vida cristã, queridos, ela começa com morte. Estranho isso, né? Começa com morte. Isso não é figura de linguagem, isso é o testemunho claro de Romanos 6.
A união com Cristo nos leva à cruz, ao túmulo e agora à ressurreição. Paulo vem construindo esse argumento desde o versículo 1. Quem está em Cristo não pode viver no pecado, porque foi unido a Ele, na morte e no sepultamento. A justificação não apenas nos perdoa, ela nos incorpora à história redentora de Cristo. Mas agora no verso 8 até o 10, Paulo nos apresenta o próximo passo. A vida que nos foi dada em Cristo ressuscitado. E ele escreve, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa afirmação, queridos, é uma clareza doutrinária, construída nos versos anteriores que Paulo nos traz. O se que Paulo traz aqui, ele não indica uma dúvida, ele é condicional, num sentido lógico. Uma vez que nós morremos com Cristo, com Ele, como ele já afirmou no verso 2 até o 6, a conclusão para isso ela é inevitável. Viveremos com Ele. A vida cristã, ela é vivida com Cristo. É uma vida com Cristo. E essa vida não começa na ressurreição futura. Não é quando Jesus voltará para a sua segunda vez. Ela já começa agora. Porque nós fomos unidos à sua ressurreição espiritual. Nossa união com Cristo já nos inseriu, queridos, numa nova vida, ainda que imperfeita e provisória. A ressurreição de Jesus, ela inaugura uma nova era. E os que estão em Cristo já pertencem a esse novo mundo, ainda que caminham com pés antigos. E essa vida, no entanto, ela não está solta, sem direção. Ela tem uma marca. Ela acontece sob o domínio de Cristo Jesus. Paulo continua isso no verso 9, dizendo, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E aqui está uma expressão-chave que liga dois blocos de Romanos 6. O verbo que ele usa aqui para domínio, para dominar, significa dominar como Senhor, governar. E esse é o mesmo verbo usado no verso 14, que tem a mesma raiz de curios. Paulo quer dizer que o pecado não terá domínio sobre nós, não será senhor sobre nós, não irá governar as nossas vidas. E esse é o contraste que Paulo quer formar, que antes o pecado ele era senhor, ele governava as nossas vidas, ele governava as nossas emoções, ele governava nossos corações. Agora Cristo é o Senhor, Cristo é o Curios, é Ele quem deve governar. Ele venceu a morte e a morte perdeu o trono pela vida e ressurreição de Cristo Jesus. Queridos, a ressurreição de Cristo não é apenas uma vitória para Ele, é a raiz da nossa nova vida. Não apenas porque cremos em um Salvador vivo, mas porque nós fomos unidos a Ele como nosso novo Rei, Senhor, governo sobre nossas vidas. Queridos, a morte de Cristo nos libertou da culpa. Sua vida ressuscitada nos liberta do poder do pecado. E essa é a grande beleza do Evangelho. Versículo 10 desenvolve essa ideia com mais precisão. Paulo vai dizer, pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A expressão de uma vez para sempre, ela aparece também em Hebreus, quando o autor de Hebreus vai descrever o sacrifício definitivo de Cristo. Não há repetição, não há pendência, já foi feito de uma vez por todas e para sempre. A morte de Jesus, ela encerrou a penalidade do pecado de uma forma total e irrevogável. Ele morreu para o pecado, não porque ele pecou, mas porque carregou a nossa culpa, a minha e a sua culpa, e se entregou para satisfazer a justiça de Deus. Queridos, a cruz de Cristo, ela não foi um teatro, ela foi um altar definitivo, onde o pecado ele foi tratado.
E esse versículo ele termina de uma forma gloriosa. Quanto ao viver, vive para Deus. E essa é a essência da nova vida. Cristo vive para o Pai, em glória, em intercessão e em reinado. E porque nós estamos nele, essa vida também é nossa. Não vivemos mais por conta própria, nem em nome próprio. O cristianismo, querido, significa uma outra vida inserida na nossa. Um novo tipo de humanidade operando dentro de nós. Para quem ou para que você tem vivido ultimamente? Se o cristianismo significa essa vida inserida dentro da sua. Para que ou para quem eu e você temos vivido ultimamente? E será que a nossa rotina, ela revela um coração que vive para Deus ou que ainda serve ao velho Senhor que tenta governar nossas vidas, querendo o seu lugar no trono de novo, querendo ditar as rédeas da sua vida? Depois de afirmar a realidade da união com Cristo na morte e na vida, Paulo agora nos chama a responder essa verdade com a mente. O versículo 11, ele marca essa virada, é um tom de virada da carta. Ele vai dizer: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas o que? Vivos para Deus em Cristo Jesus. O verbo traduzido aqui como considerai-vos ou reputai-vos, em outras traduções, no original ele carrega a ideia de contar como verdadeiro, assumir como fato, raciocinar com base em algo que já é real. Não se trata, queridos, de imaginar uma realidade que não existe, mas de alinhar a nossa mente com aquilo que já aconteceu na cruz. Assim como Abraão, Paulo mesmo falou lá no capítulo 4, versículo 3, creu e isso lhe foi imputado como justiça. Agora Paulo está nos chamando a exercer a mesma fé. Uma fé que pensa, uma fé que reconhece, uma fé que se posiciona. E esse é um ponto crucial da santificação. O Evangelho não apenas nos oferece um novo status, ele nos ensina a pensar com base nesse status. Nós somos chamados a viver conforme o que Deus já declarou sobre nós. Por isso, Paulo não começa com mandamentos de conduta, mas com uma convocação à consciência. Reconheça que você está morto para o pecado. É o que Paulo está nos dizendo. E essa é a verdade objetiva. Ainda que internamente nós lutemos contra tentações, inclinações, hábitos e memórias que nos levem diversas vezes ao pecado, Paulo está dizendo: reconheça que você está morto para o pecado. Reconheça essa verdade na sua consciência. Queridos, a santidade ela começa no entendimento. A mente esclarecida é o primeiro passo para essa vida transformada. E é exatamente isso que Paulo faz aqui. Ele alinha a nossa identidade à nossa história em Cristo Jesus. A morte com ele foi real. E a ressurreição com o Senhor ela também é real. Portanto, nós devemos considerar a nós mesmos como verdadeiramente mortos para o pecado. Mas não apenas mortos para o pecado, queridos. Paulo acrescenta aqui, mas vivos para Deus. E essa vida para Deus, ela não é neutra. Ela é orientada, ela é relacional, ela é vocacional. Cristo vive para Deus, Paulo fala no verso 10. E agora, nós também. A nova vida ela não é vivida no vácuo. Ela é vivida em direção ao Pai.
em submissão a Ele, em amor e em obediência a Deus. A santificação não é apenas dizer não ao pecado, é aprender a dizer sim ao chamado de Deus. E tudo isso só é possível, Paulo acrescenta, em Cristo Jesus. Essa expressão, queridos, ela é a base de toda a espiritualidade paulina. A nova identidade, a nova consciência, a nova obediência, tudo isso só é possível em Cristo. Fora dele não há força. Em Cristo há graça que sustenta. Em Cristo há graça que ensina. Em Cristo há graça que restaura. Em Cristo há graça que governa. A fé, queridos, ela não é uma força que nos ergue. Ela é olhar firme para aquele que nos ergueu. Tudo que somos agora está escondido em Cristo e em Deus. E esse versículo, sozinho, ele é um resumo da vida cristã. Preste atenção. Uma verdade histórica. Morremos com Cristo. Uma exigência pessoal. Considerem-se mortos. Uma vocação espiritual. Vivam para Deus. Um lugar seguro em Cristo Jesus. A vida cristã, ela exige clareza de identidade. E muitos de nós, queridos, travamos a santificação, porque ainda raciocinamos como escravos. Pensamos como quem ainda está debaixo da lei, guiado pelo próprio coração, governado pelas próprias emoções. Mas Paulo está dizendo, você não está mais ali. Faça as contas de novo. O saldo mudou. Porque Cristo levou a culpa dos nossos pecados. Querido, se sua e se a minha mente não se render à verdade da graça, nossa conduta vai repetir padrões antigos. E por isso que a santidade, ela começa na consciência e não no esforço. Não no quanto eu posso fazer, não no quanto há em minhas mãos, mas no entendimento correto do sacrifício vivo de Jesus. E dali, as nossas atitudes vão começar a responder aquilo que nós entendemos e vivemos e experimentamos sobre esse Cristo. A partir do verso 12, Paulo começa a transitar agora da verdade teológica para essa convocação prática. Ele não muda de assunto, ele aplica o que construiu até aqui. Se morremos com Cristo, verso 8, e vivemos com Ele, no verso 9, e fomos chamados a considerar isso com clareza, no verso 11, então há uma resposta concreta esperada da nossa parte. O pecado não pode mais reinar em nossos corações. Ele vai dizer no verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas paixões. O verbo usado aqui, ele é uma forma imperativa de reinar. Tratar o pecado como um antigo rei que perdeu o seu trono, mas continua tentando usurpar a autoridade minha e da sua vida. Paulo não está dizendo que o pecado ele foi extinto, queridos. Ele não está dizendo isso. Mas que ele foi destronado. O pecado perdeu o seu lugar no centro, no trono de nossas vidas, por causa de Cristo Jesus. E isso ecoa a mesma linguagem do verso 9. A morte já não tem mais domínio, já não tem mais poder, já não tem mais governo sobre Cristo. E agora Paulo está dizendo, não deixem o pecado agir como Senhor de suas vidas, naquilo que já foi transferido para outro reino, quando Cristo morreu na cruz, levando os nossos pecados. E repare, queridos, aonde esse domínio ele é disputado. Paulo vai dizer, no nosso corpo mortal. O corpo mortal aqui não é algo mau. É o lugar onde a nova vida precisa acontecer. É onde os desejos se manifestam. É onde os hábitos se formam. É onde as decisões elas são encarnadas. E Paulo não espiritualiza a santificação, ele está concretizando a santificação. A nova vida acontece nas pequenas escolhas do corpo.
no olhar, no toque, no horário, na mesa, no silêncio. Por isso ele especifica: para lhe obedecerdes em suas paixões. A palavra usada para paixões, ela não se refere apenas a desejos sexuais, mas a todo tipo de desejo desordenado que nos atrai para longe de Deus. O ponto aqui é o seguinte, queridos: você foi liberto do pecado pelo sacrifício de Jesus, mas o pecado ainda vai tentar dar ordens em sua vida. E quando a consciência ela não está firme no que Cristo fez, no verso 11, e o corpo se torna vulnerável a responder como antes, como se ainda tivesse sobre o domínio do velho Senhor em sua vida. Mas Paulo não apenas nos diz o que evitar, ele nos mostra o que fazer. No verso 13, a primeira parte, ele vai dizer: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. A imagem aqui é de alguém que coloca o seu corpo como servo de um senhor. Antes era o pecado que recebia esse corpo como ferramenta. Agora isso não pode mais acontecer. É o que Paulo está nos dizendo aqui. Paulo usa uma palavra para instrumentos que ela também pode significar armas. O corpo, queridos, ele é um campo de batalha. E ele pode ser usado como ferramenta para destruição ou como instrumento para a justiça de Deus. E Paulo toca aqui em algo muito real. Muitos de nós, muitos crentes sinceros, que acreditam na salvação, mas vivem sem saber o que fazer com o seu corpo. Não sabem como lutar contra hábitos, contra impulsos, contra ainda os requisitos desse velho Senhor que tenta diversas vezes governar nossos corações, nos conduzindo a tudo aquilo que afasta de Deus, sendo atraídos pelos desejos que se destoam da santidade de Cristo. Mas Paulo está dizendo: o corpo agora, ele é lugar de consagração, não de derrota silenciosa. Isso, queridos, não se faz em rituais solenes. Isso não se faz em ondas de espiritualidade. Isso não se faz pela emoção. Isso não se faz movidos por algo que não é a graça de Deus operando dentro de cada um de nós. Essa mudança dos velhos hábitos, esse desse destronar do pecado e Cristo reinando em nossas vidas, acontece na maneira como nós nos oferecemos a Deus, nas nossas tarefas diárias e ordinárias. São nas coisas simples, pequenas da vida, na forma como nós tratamos e lidamos. Um bom dia, uma gentileza, uma resposta aos nossos filhos, uma tratativa com o marido e com a esposa, um cuidado com o desconhecido, uma boa compra com sabedoria, uma boa administração dos recursos, as nossas tarefas comuns, diárias e ordinárias. E aí está um ponto-chave. Grande parte das vezes, a gente julga que a santificação, que esse processo, que esse destronar do pecado, ele acontece em ondas de espiritualidade e moveres. Deus pode sim usar tudo isso, mas ele acontece na vida comum e diária, que cada um de nós tem e passa. E é isso que Paulo está dizendo. Ele continua na segunda parte do versículo 13. Mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Queridos, a lógica se completa. Antes ofereciam-se ao pecado. Agora
ofereçam-se a Deus. Mas o modo como Paulo constrói isso é muito precioso. Ele não diz apenas ofereçam as suas ações. Ele diz ofereçam-se a Deus como quem foi ressuscitado. Ou seja, a consagração não parte da culpa, ela parte da nova vida. O fundamento da obediência, ele não é o medo, ele é a identidade. Você foi ressuscitado com Cristo. Você foi feito uma nova criatura. Logo, ofereça-se como alguém que saiu do túmulo do pecado através do sacrifício vivo de Cristo Jesus. E novamente ele usa o termo instrumentos, mas agora com um novo sentido, instrumentos da justiça. E aqui está o contraste com as mensagens da semana passada. Se antes o nosso corpo era corpo do pecado, no verso 6, ele agora é instrumento da justiça. Ele é um templo, é um altar, uma ferramenta de vida. E o que isso significa na prática? Significa que o corpo do cristão não é neutro. Ele tem dono. E cada parte dele, olho, língua, boca, mão, pé, dedo, órgão, seja o que for, ele está em missão. Não vivemos mais, queridos, em estado de suspensão. Esse deve ser o ganho. Vivemos a serviço de um novo Senhor. Por isso essa entrega, ela não é algo abstrato. Ela se manifesta quando nós escolhemos servir e não ser servidos. Ela se manifesta quando nós perdoamos ao invés de ferir. Ela se manifesta quando nós ouvimos com atenção ao invés de responder com pressa. Ela se manifesta quando dizemos não àquilo que chamava o nosso corpo com tanta força antes da cruz. Caminhando para o fim, no verso 14, Paulo não apenas conclui essa sessão de Romanos, mas ele também sela com muita autoridade tudo que Paulo vinha construindo da união com Cristo, a renovação da mente, a consagração do corpo, agora desemboca em algo que é uma afirmação carregada de esperança e de identidade, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A primeira frase ela é bem contundente. O pecado não terá domínio. O pecado não será mais o Curios, o Senhor, o governador de suas vidas. A palavra usada aqui ela tem essa mesma raiz do verso 9. Ao dizer que a morte não domina mais sobre Cristo, agora Paulo diz o mesmo sobre nós e sobre o pecado. E essa não é uma possibilidade, queridos. Ela é uma declaração soberana. O pecado ele pode estar presente na minha e na sua vida, mas ele não reina mais na minha e na sua vida e daqueles que confessam o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. O pecado ele pode tentar nos seduzir, mas ele não tem mais trono. Ele pode nos ferir, mas ele não pode nos condenar. E é importante notar que Paulo não está falando aqui da ausência de tentação ou da erradicação do pecado na experiência cristã. Ele está falando de senhorio, de governo, de reinado. O pecado não é mais autoridade final. O pecado pode nos confrontar, queridos. Pode nos destruir, mas não pode nos comandar. Ele foi destronado pela graça soberana de Cristo. A segunda parte do versículo explica esse motivo. Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Essa frase ela foi usada muitas vezes de forma muito distorcida, como se significasse que a graça fosse um espaço onde tudo é permitido. Mas Paulo está dizendo exatamente o oposto a isso. Viver sobre a graça não é viver sem regras, é viver sobre um novo regime, é onde a obediência ela é fruto da transformação, não da imposição. A lei por si só ela revela o pecado, mas ela não nos convence sobre o pecado. Ela nos condena, mas ela não nos liberta do pecado. A lei ela é como um espelho.
mostra a sujeira, mas ela não pode nos limpar dessa sujeira. A graça, queridos, por outro lado, ela não apenas revela essa sujeira, mas ela também nos purifica dos nossos muitos pecados e do nosso afastamento de Deus. Viver sobre a graça é então viver sob o governo de Cristo ressuscitado, o nosso Curios, o nosso Senhor. É estar, queridos, sob a autoridade de alguém que nos resgatou com sangue e nos uniu à sua vida e agora nos conduz por meio do Espírito. A santidade não é um programa para melhorar o seu comportamento ou o meu comportamento. Ela é um novo dono, mudando tudo de dentro para fora. A graça, então, queridos, não é apenas o favor de Deus. Ela é o regime espiritual em que eu e você, os cristãos, vivem. É um sistema em que luta contra o pecado, ele é real. Mas a vitória ela já foi declarada na cruz de Cristo. É o lugar onde a obediência já não é mais movida pelo medo, mas pelo amor. O pecado já não reina, mas a graça está reinando na prática quando nós submetemos ao senhorio de Cristo. Há uma liberdade, queridos, que o mundo não conhece. Ela não vem de fazer o que se quer. Ela vem de estar unido a Cristo, na sua morte e na sua vida. E Paulo nos mostrou isso com clareza, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. E esta vida que vivemos agora, ela não é nossa, ela é dele. É uma vida marcada pela ressurreição. É uma vida sustentada pela graça. É uma vida entregue a Deus por meio de Cristo, no poder do Espírito. Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse é o chamado que nos alcança hoje. Não apenas resistir ao pecado, mas reconhecer que ele já foi destronado. Não apenas tentar viver melhor, mas nos lembrar que já fomos ressuscitados com Cristo. O pecado ainda se move, mas ele não reina. Pelo menos não deveria reinar em nossas vidas. A morte ainda nos cerca, mas ela não comanda. Pelo menos ela não deveria comandar nossas vidas. A carne ainda geme, queridos, mas não governa mais. Pelo menos ela não deveria governar nossas vidas. E Cristo sim, que deveria reinar e governar nossas vidas. E a graça, essa graça que nos alcançou, ela não apenas perdoa, ela governa. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, vivos para Deus, consagrando cada membro, pensamento, palavra e intenção. E quando você sentir que não consegue, quando o peso dessa velha natureza vier sobre o seu coração, sobre a sua mente, tentando te apertar outra vez, lembre-se, você não vive mais só. Você vive com Cristo. E Ele vive com você. Ele morreu para o pecado. E Ele vive para Deus. E agora essa vida também é um convite a nós. A ser também a nossa vida. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Que Jesus Cristo reine no meu e no seu coração, para a glória do nome dele. Vamos orar?
Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício vivo, real e libertador, Jesus. Nos ajude, ó Pai, a confiarmos, a dependermos completamente de Ti e a entendermos, ó Pai, que o Senhor precisa e deve governar, Deus, nossas vidas. Assim como Paulo falou aqui, que nosso coração, que nossa mente, que nossas emoções, elas sejam governadas por Ti, Jesus, não mais por nós, ó Pai. Que o desejo do nosso coração seja a ter vidas governadas e dominadas pelo Senhor, reconhecendo o Seu governo, Sua soberania, Sua autoridade, ó Deus, sobre nossas vidas. Que o pecado, ó Pai, ele seja vencido não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, não, ó Deus, porque nós podemos fazer algo, ó Deus, porque é algo em nossas mãos, mas porque o Senhor já fez, ó Deus, na cruz do Calvário, por nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Seu sacrifício, que Ele é tão vivo e é tão real, e Ele é tão libertador, ó Deus, nos tirando do peso da culpa, Pai, nos tirando o peso da condenação, Jesus. Que essa realidade, ó Deus, que todas as vezes que fomos confrontados pelo pecado, todas as vezes que o diabo, ó Deus, também tentar nos confrontar, nos levar, ó Deus, a situações onde nos afastamos de Ti, Jesus, que possamos lembrar que quem governa a nossa vida é o Senhor, ó Pai. E se por acaso, Deus, aqui alguém nessa manhã que ainda não reconheceu ou que tem dúvidas, ó Pai, sobre o governo do Senhor em suas vidas, que essa manhã, ó Deus, seja um momento de esclarecimento. Que o Senhor, ó Deus, traga luz, ó Pai, traga direcionamento, traga percepção correta, ó Deus, sobre o Seu senhorio e sobre o Seu governo, ó Pai. Que nossas vidas possam ser um espelho do Senhor, ó Deus, um espelho do Seu sacrifício, ó Pai. Vidas que irão demonstrar o Seu sacrifício vivo e real, ó Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela libertação que nós encontramos em Ti. Muito obrigado, ó Deus, pela leveza que nós encontramos no Senhor. Muito obrigado, Pai, pela graça maravilhosa que podemos experimentar do relacionamento único, vivo e real contigo, Jesus. Essa oração que fazemos em Teu precioso nome, Pai. Amém.